Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos aprender sobre o predicado. Na aula passada a gente aprendeu o que era oração, o que era frase, o que era período e o que era o sujeito. E hoje a gente vai aprender o que é o predicado. Só lembrando da aula passada que a gente classificou o sujeito e o predicado. Lembrando, gente, que um período ele pode ser formado por uma oração, se for um período simples, ou várias orações, se for um período composto. Lembrando sempre que uma oração é formada por um verbo. Então, aqui no caso, a gente vai analisar períodos simples. E dentro do período simples, ou seja, aquele que sempre contém uma oração e, portanto, um verbo, esse período vai ter um sujeito e um predicado. O que é o sujeito? É o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Lembra que nós vimos a aula passada? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito, certo? E hoje a gente vai ver o predicado. Tudo que não é o sujeito é o predicado. Né? Geralmente, na ordem direta, o predicado é a partir do verbo para frente. E o que é esse dito desse predicado? Né? O sujeito, ele é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. E o predicado é aquilo que se diz sobre esse ser ou essa coisa. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar assim, ai, fulana é ótima, tem muitos predicados. Né? O que está querendo dizer? Fala-se muito sobre ela tem muitas qualidades, ela tem muitas características, ela tem muitas definições, porque o predicado ele vai sempre funcionar como uma explicação sobre o sujeito, né? Então, por exemplo, Bianca é bonita. Sim. Bianca, sujeito. É bonita, predicado. Então, o predicado está me caracterizando. Ai, gente, sou linda, né? Por exemplo, meus alunos são inteligentes. Meus alunos, sujeito, são inteligentes. Eu tenho aí um predicado que está caracterizando vocês, meus queridos alunos. Bom, exemplos à parte, vamos então entender, né? Quais são os tipos de predicado? A gente vai ver que, como sujeito, o predicado também tem núcleo, que é aquela palavrinha mais importante dentro do predicado. Mas vamos devagar. Primeiro, vamos ficar bem claro o que é o sujeito e o que é o predicado. Eu, como sempre, me coloco como referência para que vocês, queridos alunos, guardem as informações dessa aula. Então, Bianca comeu um bombom. Ai, que delícia, né? Quem é o sujeito? A gente sempre pergunta para o verbo. Quem comeu um bombom? Bianca. Então, Bianca, sujeito. Aqui no caso, sujeito simples, né? Pronome pessoal, Bianca, né? E aí, comer um bombom, a gente tem aí o predicado. Então, o predicado é sempre depois do verbo, tá? O que não é o sujeito é o predicado. Guardem muito bem isso. E aí a gente vai ver que esse comeu um bombom, ele vai poder ser classificado, porque a gente tem 3 tipos de predicado. Tudo bem até aí? Vamos então conhecê-los. Bom, o primeiro tipo de predicado que a gente tem é o predicado verbal, que, como o próprio nome diz, o núcleo dele vai ser sempre um verbo de ação, certo? Então, por exemplo, as árvores florescem na primavera. Né? Quem floresce? As árvores. A gente tem então o sujeito, as árvores florescem na primavera, predicado. E aí, florescer, a gente tem um verbo que a gente fala que é verbo nocional, que é um verbo que indica ação. Né? Então, as árvores florescem, é um acontecimento. Então, por isso, a gente pode considerar ele um predicado verbal, que está definido assim. Indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, verbo que indica ação, certo? Nós caminhamos muito hoje. Quem caminhamos muito hoje? Nós, a gente tem aí o sujeito, caminhamos muito hoje, a gente tem um verbo de ação,
ação de caminhar. Então, a gente tem esse como núcleo do predicado, esse verbo caminhamos, conjugado na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural nós, né? Os pássaros fizeram seus ninhos aqui no telhado, né? Fizeram, a gente tem aí um verbo que indica ação. Eles fizeram seus ninhos. Então, a gente tem aqui essa ideia de ação, de acontecimento. E por isso o núcleo do predicado verbal é fizeram. Tudo bem? Então, no predicado verbal, o núcleo, a palavra mais importante do predicado vai ser o verbo, que indica ação. Tudo bem? Ou o verbo nocional. E aí, gente, a gente vai ter como segundo exemplo o predicado nominal. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. O predicado nominal, ele vai sempre falar sobre uma ação. Desculpa, gente. O predicado verbal vai sempre falar sobre uma ação ou acontecimento do sujeito. Então, lembra que a gente viu? Os pássaros fizeram o seu ninho, certo? Uma ação. Agora, aqui no predicado nominal, a gente vai ter um estado desse sujeito, uma condição que pode se alterar em determinadas circunstâncias ou condições. E por isso que a gente vai ter aqui dois carinhas, dois elementos. Sempre que eles aparecerem, eles vão ser atribuídos ao predicado nominal, que é o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, certo? Quando a gente tiver esses dois elementos, a gente vai ter um predicado nominal. Mas, professora, o que é isso? Socorro. Calma. Vamos primeiro ler a definição do predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, verbo que indica estado, e o predicativo do sujeito, complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo, caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Gente, então vamos lá. Olha só esse exemplo. A criança ficou feliz com o brinquedo, né? Qual que é meu sujeito aqui? Quem ficou feliz com o brinquedo? A criança, certo? Eu tenho a criança, sujeito, ficou feliz com o brinquedo, predicado. Aqui, no caso, ficou é um verbo de ligação que indica um estado. Porque a minha frase, a minha oração está querendo dizer, o meu período simples está querendo dizer que naquele momento a criança ficou feliz. Então, eu estou falando de um estado, certo? E feliz, a gente tem aí um adjetivo, certo? Que a gente vai chamar de predicativo do sujeito, porque ele vai dar uma característica dentro do predicado para o sujeito. Entenderam? Então, a criança, ela ficou feliz com o brinquedo. Então, feliz está se referindo à criança, que é o sujeito. Certo? Então, vamos começar aqui, né? Primeiro de tudo, para a gente ter um predicado nominal, a gente tem que ter um verbo de ligação, e o verbo de ligação, ele vai sempre ser relacionado a um estado, certo? Então, os verbos de ligação são verbos que indicam o estado, ligando uma característica ao sujeito, não indicam uma ação. Lembrem-se que a ação é sempre uma coisa permanente, e o estado é sempre algo que se altera. Então, por exemplo, o verbo ser, né? Fulano, João era rico, por exemplo, a gente não sabe se é mais, né? Estar, eu estava em casa, agora estou no trabalho. Parecer, ele parece triste, ontem ele parecia mais feliz. Andar, andar aqui no sentido de, ele andava meio estranho, sempre no sentido de estado mesmo. Ficar, ele ficou entusiasmado com a aula de gramática, né? Continuar, permanecer, viver, virar, certo? Tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Gente, não tem jeito.
tem que estudar esses verbos e tem que também sempre pensar, interpretar a frase. Se ela está indicando um estado, vocês têm aí um verbo de ligação, tá? Bom, e aí também saber diferenciar, por exemplo, é diferente uma frase assim, ele encontrou a padaria do outro lado da rua, ou ela se encontrava satisfeita com o resultado. Aí, no caso, o verbo encontrar-se é um verbo de ligação, quando ela encontrava-se satisfeita, diferente de encontrou a padaria, certo? Vocês têm que fazer esse discernimento, né? Então, sempre no predicado nominal eu tenho um verbo de ligação, tá? E geralmente depois desse verbo de ligação, a gente tem esse predicativo do sujeito. Nossa, professora, você está falando grego, não estou entendendo nada. Calma, gente, vocês vão se acostumar. É muito mais simples do que parece. O que é esse predicativo do sujeito? É alguma coisa, alguma característica do sujeito, por isso que ele chama do sujeito, que está dentro do predicado, né? E aqui, gente, a gente tem que ele pode ser de 4 classes. Ele pode ser um substantivo, ele pode ser um numeral, ele pode ser um adjetivo ou ele pode ser um pronome. Todos eles sempre caracterizando o sujeito. Então, por exemplo, a lua parece uma bola, certo? Quem é meu sujeito aí? A lua. Parece é meu verbo de ligação. Uma bola, bola é um substantivo que está funcionando aqui como predicativo do sujeito, porque ele está dizendo algo sobre a lua, sobre o sujeito. E está depois o verbo de ligação, certo? Aqui no caso está funcionando como um substantivo. Quando eu digo em casa somos 3, eu estou querendo dizer que 3, né? Eu estou caracterizando quantas pessoas tem dentro da minha casa, certo? Então, esse numeral 3 está relacionado ao sujeito, certo? E por isso funciona como predicativo do sujeito, mesmo sendo um numeral. Mas geralmente, gente, os predicativos do sujeito são adjetivos, tá? Porque eles sempre vão representar uma qualidade do sujeito, né? Eu estava feliz, aqui a gente tem um exemplo típico, né? De adjetivo. Eu estava feliz. Quem estava feliz? Eu tenho aí o meu sujeito, estava feliz, predicado. Estava, verbo de ligação, porque é algo que muda, feliz, o meu predicativo do sujeito é uma qualidade sobre mim, né? Sobre eu. Minha intenção não foi essa. Aqui a gente tem um pronome, né? Que vai se relacionar, ele vai qualificar o sujeito minha intenção, certo? E aí, então, a gente pode ter o predicativo do sujeito funcionando nessas 4 classes: substantivo, numeral, adjetivo ou pronome. Tudo depende da nossa capacidade de analisar e interpretar essas frases. Mas não se preocupem, porque o mais comum mesmo é aparecer o adjetivo e aí fica mais fácil, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo, que agora ficou mais claro, né, gente? Então, retomando, o que é um predicado nominal? Predicado nominal, ele indica um estado, uma qualidade, ele é constituído por um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito, certo? O verbo de ligação, ele vai indicar um estado, o predicativo do sujeito vai dar uma qualidade ao sujeito, certo? Aqui, gente, ele vai falar que se caracteriza por um nome, o predicativo do sujeito, mas a gente viu que esse nome pode ser tanto um adjetivo, quanto pronome, quanto numeral, quanto um substantivo. Eu falei os 4. Bom, e aí voltando para os exemplos. João permaneceu calado durante a aula. Quem permaneceu calado durante a aula? João, a gente tem o nosso sujeito. Permaneceu calado durante a aula. Permaneceu é um verbo de ligação, certo? Porque ele poderia ter permanecido falando, né?
Ele poderia ter permanecido de outras formas. O verbo permanecer indica um estado. E aí, calado, a gente tem o adjetivo, certo? Então, a gente tem um verbo de ligação, permanecer, mais um adjetivo, calado, que funciona aqui como predicativo do sujeito. Lembrando, gente, que todo predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal, certo? Por isso que eles estão aqui em negrito para vocês, né? Ele estava exausto depois do trabalho. Quem estava exausto depois do trabalho? Ele, tem o meu sujeito. Estava exausto depois do trabalho, predicado. Estava é um verbo de ligação que indica estado. Ele poderia estar de várias formas. E exausto, eu tenho aqui um adjetivo. Aliás, todos os exemplos que eu coloquei aqui para vocês são com adjetivos, né? Então, esse adjetivo exausto está qualificando o meu sujeito. Portanto, ele é um predicativo do sujeito, núcleo do predicado nominal. Tudo bem, pessoal? E aí, por último, a gente tem o nosso terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Professora, e agora? Agora a gente tem a junção desses dois predicados. Lembram que a gente aprendeu que o predicado verbal era sempre aquele predicado que continha um verbo que indicava ação, cujo núcleo era o próprio verbo. E o predicado nominal é aquele predicado que indica um estado, que ele sempre tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, certo? Agora a gente vai ter as duas coisas fundidas, unidas, certo? Então, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Se no predicado verbal o nosso núcleo era o verbo e no nosso predicado nominal o nosso núcleo era o predicativo do sujeito, aqui a gente vai ter dois núcleos. Então, Suzana chegou cansada. Chegar é um verbo que indica ação. Cansada é um adjetivo que qualifica o sujeito e, portanto, um predicativo do sujeito. Então, a gente tem aqui um predicado verbo nominal, certo? Porque a gente tem um verbo que denota ação e um predicativo do sujeito. Geralmente, gente, o verbo de ligação aqui no predicado verbo nominal, ele fica oculto. O que a gente tem mesmo de amostra é o predicativo do sujeito, tá? Terminaram satisfeitos o trabalho, que a gente tem um sujeito indeterminado, terminaram, a gente não sabe quem é, né? Não diz, não se diz, tá na terceira pessoa do plural aí, eles terminaram, né? A gente não sabe quem é, indeterminado. Mas a gente sabe que eles terminaram satisfeitos. Satisfeitos é uma qualidade, é um adjetivo para esse sujeito indeterminado, seguido de um verbo que indica uma ação, que eles terminaram. Então, a gente tem um verbo de ação, terminaram, mais um predicativo do sujeito, que é uma qualidade, no caso aqui um adjetivo do sujeito, que é satisfeitos, e a gente tem um predicado verbo nominal. E aí, por último, os torcedores cantaram nervosos o hino, né? Quem cantaram nervosos o hino? Os torcedores, a gente tem aqui um sujeito simples. Cantaram nervosos o hino, a gente tem um verbo, né, de ação, mas a gente tem também uma qualidade de como esses torcedores cantaram. Nervosos, a gente tem esse adjetivo. Então, esse nervosos funciona como predicativo do sujeito, certo? E aí, então, a gente tem um predicado verbo nominal. Tudo bem, gente? Vamos praticar, ver se vocês entenderam? Vamos lá. Os alunos pareciam felizes. E aí? Qual que é o sujeito? Lembra sempre de perguntar para o verbo. A gente pergunta sempre para o verbo. Quem pareciam felizes? Os alunos. Então, a gente já tem aí o nosso sujeito.
o nosso predicado é pareciam felizes, certo? Aqui a gente faz esse corte. Parecer, opa, voltou aqui sem querer, gente. Parecer é um verbo de ligação que indica um estado, certo? E felizes é um adjetivo que qualifica esses alunos. Então, a gente tem aqui um período simples com o sujeito simples, os alunos, que a gente tem um único núcleo aqui, e a gente tem um predicado nominal, que é formado pelo verbo de ligação pareciam, mais o adjetivo felizes, que funciona como núcleo e predicativo do sujeito, porque ele está caracterizando esses alunos. Tudo bem, gente? Os turistas voltaram da viagem. Quem voltaram da viagem? Os turistas é o nosso sujeito. De novo, um sujeito simples, os turistas. Voltaram da viagem, a gente tem aqui o nosso predicado. Lembrem-se que nem todas as orações são assim. A gente tem aqui os exemplos na ordem direta, mas eles podem estar na ordem indireta. O predicado pode estar no meio, no fim, o sujeito no meio. O predicado pode estar no começo, enfim. Né? É que aqui a gente está seguindo a ordem direta. Voltaram da viagem é o nosso predicado. Voltaram da viagem. Voltaram é um verbo que denota ação. Não temos aqui verbo de ligação, não temos aqui predicativo do sujeito, então é um predicado verbal. E o núcleo é voltaram, certo? E agora, para finalizar nossa aula, esse exemplo. Os turistas voltaram da viagem cansados. Quem voltaram da viagem cansados? Os turistas. Né? Voltaram da viagem, a gente tem aí, no voltaram, um verbo de ação, mas a gente tem também uma qualidade sobre esses turistas, uma característica sobre como eles voltaram da viagem. Eles voltaram cansados. Cansados, então, a gente tem aí um adjetivo que está caracterizando o sujeito turistas e, portanto, um predicativo do sujeito. Desse modo, nós temos voltaram como sendo o núcleo e cansados como sendo também um núcleo, certo? Então, nós temos um predicado verbo nominal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vocês podem colocar dúvidas no fórum ou entrar em contato comigo no plantão de dúvidas. Um beijo e até a próxima aula.